Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o catéter de hemodiálise, tá? Bom, o catéter ele é mais um acesso vascular, né? Um acesso que permite a gente, paciente renal, ser conectados na máquina de hemodiálise, tá? Mas normalmente o catéter, podemos dizer assim, que ele não é o protagonista da história. Por quê? Aí a gente tem três caminhos para explicar isso. Normalmente, quando a gente descobre a doença renal crônica, a gente descobre ela do nada, de repente, porque a doença renal crônica ela costuma ser silenciosa. Então, quando a gente descobre, a gente já está necessitando urgente de hemodiálise. E aí, nesse caso, a gente nem sabia que tinha doença e provavelmente a gente não tem a fístula, né? Então, a gente não tem nenhum meio para ser conectado na máquina. Então, o catéter entra aí como o super-herói da história e se torna o nosso meio para dialisar. Número 2, mesmo fazendo a fístula, né? A fístula, depois de feita, ela precisa de um tempo de descanso para amadurecer, para poder ser usada. Então, esse tempo normalmente varia entre 30 a 40 dias, mas é o médico que vai decidir. Então, nesse período, né, a pessoa ela não pode usar a fístula. E aí o catéter entra como super-herói nessa história. Imaginamos que uma pessoa já tem 10 anos de hemodiálise, ou 5 anos, enfim, e a fístula deu ruim, né? Não está podendo ser usada, não está funcionando mais, parou de funcionar. O catéter entra como super-herói nessa história. Então, digamos que o catéter ele não tem um papel principal, né? Mas ele é o super-herói da história. E normalmente os médicos eles não recomendam que o catéter ele seja usado a longo prazo, porque o catéter ele tem muito risco de infecção, né? E também de obstrução. Então, normalmente os médicos recomendam que seja para uso de curto prazo, mas cada situação é uma e tem renal que precisa ficar um pouquinho, né? Ou fica um pouquinho mais de tempo com o catéter, tá bom? Ele pode ser colocado em 3 lugares. Ele pode ser colocado no pescoço, aqui no nosso tórax, um pouquinho acima do nosso peito, e também colocado na virilha. E por que esses 3 lugares? Tem uma explicação também. O catéter ele precisa ser colocado em uma grande veia central. Então, nesses 3 lugares, essas veias são encontradas. No pescoço é a veia jugular, na virilha é a veia femoral e aqui no nosso tórax é a veia subclávia. Então, por isso são esses 3 lugares, tá? O meu eu coloquei aqui no pescoço, coloquei um só e foi, graças a Deus, super tranquilo. Eu vou colocar para vocês aí a foto de novo do catéter. E essa parte mais longa, né, lisa, reta, é a que a gente coloca dentro da nossa veia. E essas duas pontas, né, que cada uma tem uma cor, normalmente vermelha para arterial e azul para venosa, é a que fica para fora do nosso corpo e é por onde a gente é conectado na máquina de hemodiálise, né, nas mangueiras da máquina de hemodiálise. E como eu falei no início, os médicos normalmente não recomendam, né, o uso do catéter a longo prazo. Então, porque o risco de infecção com o catéter é ainda maior do que com a fístula. A fístula tem baixíssimo risco de infecção. Então, para isso, existem alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente está usando o catéter. Um desses cuidados é não molhar, não abrir o catéter em qualquer lugar. Eu, por exemplo, quando eu tinha catéter, o pessoal da minha clínica falava que eu não podia abrir, não me recomendavam abrir ele fora da clínica. Só quem abria para limpar, para trocar curativo era o pessoal da clínica, porque isso é um grande risco de infecção, né? Não sair abrindo curativo em qualquer lugar, querendo mostrar para os outros ver, entendeu? Ter cuidado para não molhar, manter o local aqui sempre limpo, evitar ficar colocando a mão suja. Ter cuidado para não bater, ter cuidado para não puxar, dependendo do lugar que tá, às vezes você vai tirar a roupa enrosca no negócio, aí vem tudo, tira com cuidado, e tudo aquilo que a nossa equipe médica ela nos passa, tá? Todos esses cuidados são muito importantes, tanto para não causar uma intercorrência, né, por exemplo, puxar ou bater, né, tanto para evitar um risco de infecção que pode ser um pouquinho prejudicial para a nossa saúde. E aí, um pouquinho sobre a cirurgia. Eu vou falar o básico do básico de como normalmente e aí eu vou dar um pouquinho da minha experiência quando eu coloquei o meu catéter. A anestesia usada para fazer a colocação do catéter é anestesia local, tá?
E aí o médico ele pega, faz uma pequena incisão no local escolhido, que é por onde passa essa veia central, e aí ele coloca o catéter onde ele fez a incisão, depois de dar o ponto e pronto, acabou. E como foi para mim colocar o catéter? Quando eu coloquei o meu, eu estava internado, né? Eu descobri a minha doença no limite, eu não sabia que eu tinha doença renal crônica, então eu estava na minha internação e o médico ele me levou para uma sala especializada, né? Não foi centro cirúrgico, mas foi uma sala bem estéril, né? Essa sala que tem que ter cuidado. E aí ele me deitou na maca, pediu para ele deitar e virar o meu pescoço. Eu virei meu pescoço, o catéter eu coloquei desse lado aqui, tá? Então eu virei o pescoço e aí ele foi meio que estimulando a veia a subir, sabe? E aí ele, se eu não me engano, ele passou a ultrassom aqui no meu pescoço e aí depois disso limpou, foi até uma mulher. E aí ela fez um cortezinho, se deu anestesia, deu o corte, nisso eu não senti nada, tá? Foi super tranquilo, pelo menos pra mim. E aí ela começou a colocar o catéter. Nessa hora que ela colocou o catéter, eu senti um pouquinho de incômodo no ouvido, entendeu? E uma pressão no pescoço, mas eu não senti dor, não senti nada, eu só senti isso. Me deu um pouquinho de agonia, mas pra mim foi uma coisa super tranquila. Não durou muito tempo, eu acho que, assim, esse processo de cortar e colocar durou uns 20 minutos, não foi muito demorado não. No total, acho que eu fiquei 1 hora lá na sala, né, para fazer todo o processo, depois que terminou, fazer o curativo, tampar e tudo mais. E aí uma coisa legal é que a gente fica meio com o pescoço travado, com medo de mexer, mas pode mexer, tá, gente? O cateter, ele tem duas abinhas. Eu vou colocar a foto aí para vocês de novo para vocês verem. E essas abinhas, elas são costuradas na nossa pele, né? São dadas ponto, que é para o cateter ele ficar fixo, tá bom? Então a gente pode mexer o pescoço normal. Mas é comum também a gente ficar um pouco travado, né? Porque é tudo novo, a gente não sabe como funciona. Agora se eu colocar é mais tranquilo, mas na hora dá esse nervosinho mesmo, tá bom? Mas fica aí a dica para vocês. E na hemodiálise, como é que funciona? O catéter ele tem essas duas partes, né, que são divididas por cor para fora do nosso corpo, né, que fica para fora da nossa veia, né, do nosso corpo exposto. Então, nessas mangueirinhas são por onde as mangueiras da máquina de hemodiálise vão ser ligadas, que é por onde a gente é conectado na máquina. Na mangueirinha de cor vermelha é a linha arterial, por onde o nosso sangue vai sair. E na mangueirinha de cor azul é a linha venosa, por onde o nosso sangue vai voltar, tá? Durante o processo da hemodiálise, a gente não sente nada, tá, gente? É uma coisa normal. Não dói. Se doer, pode ser por algum machucado, digamos assim, sabe? O catéter machucou, alguma coisa assim. Mas o processo em si da hemodiálise, o sangue sair e entrar, você não sente nada, tá? É bem tranquilo. E uma coisa muito importante, sentir muita dor ou qualquer dorzinha, já é bom você notificar seu médico. Sentir vermelho, sentir dormência, qualquer coisa diferente, anormal que você sentir em relação ao catéter, se tiver inchada a região, comenta com o seu médico, tá? Porque se for uma infecção, ele vai tratar, se for um outro problema, ele vai cuidar. É sempre importante, qualquer anormalidade, tanto na fístula como no catéter, a gente manter o nosso médico informado para ele ir acompanhando e ver se não é algo que ele precisa entrar em ação para combater, né, para cuidar, para não deixar isso nos prejudicar, tá bom? Como eu falei, o catéter ele não pode ser molhado. O lado ruim do catéter, pelo menos para mim, você não pode entrar em piscina, você não pode entrar em mar, você não pode tomar um banho de chuveiro decente, porque você não pode molhar a área do catéter, tá? Porque o risco de infecção é muito grande. Então essa é uma parte muito chata do catéter e é o que me faz principalmente querer sempre fístula, porque o catéter é uma prisão, né? Quando a gente tira ele, a gente se sente livre e a primeira coisa que a gente quer é um chuveiro na nossa frente pra gente cair de cabeça na água, tá? Então esse é o lado ruim. E também tem aquela questão, né, social dos olhares. As pessoas elas vão olhar, elas vão querer saber o que que é. E às vezes isso nos incomoda, isso nos afeta, né? Já basta tudo que a gente está passando, que a doença nos causa, todos os sentimentos, todas as coisas, e ainda tem os olhares das pessoas.
E aí o que eu tenho pra dizer? Gente, assim, é muito chato. É chato pra caramba mesmo. Eu ficava pé da vida quando eles ficavam olhando. Mas ao mesmo tempo é um momento que a gente tem de ensinar, de aprender, explicar por que a gente está com aquilo, o que, que é aquilo, explicar sobre a doença, a importância de ter um estilo de vida saudável e de ter uma rotina de exames, porque o mal das pessoas é que o mundo está desinformado. Se nós estamos tendo essa oportunidade de poder falar para o outro, né, na dúvida dele, o que é aquilo no nosso pescoço e um pouco mais, vamos tentar ter um pouquinho de paciência, por mais difícil que seja, né, porque é difícil mesmo, e explicar, né, e assim a gente consegue levar informação para mais pessoas. Para vocês terem um exemplo, eu, Alexandre, só fui descobrir o que era hemodiálise porque na minha casa, minha irmã, falecida irmã, ela foi a primeira a precisar do tratamento. Fora isso, eu nem imaginava o que era hemodiálise. Então, é uma questão de informação mesmo, tá? E quando isso também acontecer, tenta focar no isso está salvando a minha vida. Porque se não existisse o catéter, o que seria da gente? A fístula precisa de um tempo para descansar. Então, eu acho que praticamente a gente estaria entregue à morte, né? Ou em níveis altíssimos de mal-estar e tudo aquilo que a doença renal causa, tá bom? Então, se isso aconteceu, tá te afetando, coloca na cabeça. Isso aqui tá salvando a minha vida, tá me mantendo viva, vivo, enfim. Bola pra frente, tá bom? As pessoas têm curiosidade mesmo, assim como a gente tem curiosidade sobre alguma coisa estranha, né? Estranha que a gente vê por aí, ou em alguém, ou em alguma coisa. E pra finalizar, uma coisa que eu falei na fístula, né? E vale pro catéter também. E se o catéter vazar? Se o catéter vazar, gente, tenha calma, tá? Não se desespere, o desespero não vai te ajudar nessa hora. Se arruma, vai para o médico, vai para a clínica de hemodiálise ou para o hospital e pede para a equipe médica te ajudar, que eles vão saber o que fazer, tá bom? Mas não precisa se desesperar. Se o catéter saiu e está vazando, tenha um kit de gás em casa, cobre assim com muito cuidado. Não abre o curativo, cobre assim por cima do curativo, entendeu? Para segurar um pouquinho, você não pode de maneira nenhuma abrir o curativo e colocar qualquer coisa em cima, tá? Que o risco de infecção é muito grande. Coloca por cima, assim, só para dar uma segurada a mais, entendeu? E vai pro médico para ele resolver essa situação. Mas não se desespera, tá? Você não vai... Enfim, se for para você passar mal, pede a ajuda de alguém, né? Mas não precisa se desesperar. Às vezes dá até para ir sozinho para o hospital, mas eu recomendo que você leve uma pessoa, se possível, que nessas situações é sempre bom ter alguém do lado, tá? Mas é isso, gente. Isso já aconteceu com amigos meus e foi uma coisa assim, é desesperador, o sangue causa pânico na gente, mas é uma coisa que dá para resolver rapidinho, tá bom? Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho grande, né? Mas é um assunto importante para a gente falar. Bom, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa uma curtida, compartilha esse vídeo. E é isso, gente. Beijo, me segue lá no Instagram, @oficina renal viva. Fui!